E aí, pessoal, nessa talk eu vou falar sobre 7 regras para abstrair gerência de estado usando custom hooks. Então, fazendo aí uma rápida introdução, meu nome é Thalisson, esse é meu arroba, o meu beacons. Eu trabalho na CodeMiner 42 como desenvolvedor web, como diretor de crescimento e formação técnica. Então, antes de mais nada, eu acho que para a gente começar a falar sobre o assunto de usar custom hooks, eu acho que é legal a gente definir o que são hooks, né? O que dentro do escopo dessa talk eu classifico, eu chamo de hooks. Então, hooks são uma funcionalidade que permitem que você isole, reuse e componha lógica stateful, né? Aquela lógica que tem estado, desacoplando as complexidades da UI da gerência desse estado. Eu coloquei um asterisco ali porque os hooks eles não são exclusivos, essa não é uma funcionalidade exclusiva do React. Então, dando alguns exemplos de outras bibliotecas, né, qual é o suporte de hooks em outras bibliotecas que se encaixam nessa classificação que eu disse aqui, a gente pode dizer os React Hooks, a Composition API do Vue, as Reactive Primitives do Solid.js, as Stores do Svelte, a biblioteca Haunted para o Lit, e entre outros. Existem várias outras bibliotecas que suportam essa classificação que eu usei ali anteriormente para os hooks. Já que a gente classificou, a gente definiu o que são os hooks, o que é que são os custom hooks que a gente vai falar nessa palestra? Então, toda a biblioteca, quando ela vai suportar o hooks, elas fazem isso através de uma série de primitivas. Então, alguns exemplos são o useState do React, o Computed do Vue, o CreateSignal do Solid.js e do Writable das Stores do Svelte. Sempre que a gente usa essas primitivas para criar uma abstração reusável, a gente diz que aquela abstração é um custom hook. E existem várias aplicabilidades, várias aplicações que a gente pode dar para esses custom hooks, inclusive abstrair gerência de estado, que é o que a gente vai falar nessa palestra. Então, se a gente considerar ali um fluxo básico de uma aplicação front-end, a gente tem ali os componentes, né? Usando aqui nessa palestra eu vou usar o React como exemplo. Primeiro porque é o que eu tenho mais familiaridade, segundo porque esse é o React Conf. Então a gente tem ali a nossa UI, nossos componentes de UI, e eles vão emitir eventos ou ações, reagir a cliques, a interações do usuário, e aquelas ações elas vão disparar ações na nossa gerência de estado. Então, e a nossa gerência de estado aí vai implementar os nossos casos de uso, vão reforçar, né, aplicar as nossas regras de negócio, vão se comunicar com serviços externos. E durante essa interação, a gerência de estado vai fornecer e responder dados para o UI para que eles possam ser renderizados. E nessa palestra, os custom hooks que a gente vai usar, eles vão se encaixar bem naquele lugar ali, bem naquele ponto onde a gerência de estado ela vai ficar abstraída pelos custom hooks, de forma que a UI não precisa se preocupar com nenhuma complexidade, nenhum tipo de lógica de gerência de estado. Então, vamos pegar aqui como exemplo, só para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu criei aqui um componente fake chamado books. Se a gente olhar bem naquela parte ali daquele componente, a gente tem ali a gerência de estado daquele componente. A gente tem um hook, né, o useState, um hook nativo do React, que eu criei um estado inicial com uma lista de livros ali. E também a gente tem um comando, né, uma ação, que vai interagir com aquela nossa gerência de estado, que vai adicionar um novo livro naquela lista de livros que a gente tem. E se eu quiser criar um custom hook que tem aquela lógica ali abstraída, eu posso basicamente copiar aquela parte e colocar dentro de uma função, seguindo aquela nomenclatura que o React recomenda, né, de começar o nome de um hook com use. E eu criei ali o nosso useBooks, que tem a mesma lógica que estava dentro do nosso componente, só que agora, em vez de estar diretamente ali, eu tenho uma nova função e ele vai só expor para a gente, né? O hook vai apenas exportar o que é de interesse público de quem consome aquele hook. Então, no caso, nosso array de books e a nossa função addBook, que vai abstrair ali a adição de um novo livro na lista. Mas por que a gente usa custom hook? Qual que é a vantagem de se usar? Então, quando a gente usa custom hook, a gente ganha uma maior composabilidade e padronização do uso de estado. A gente pode ter talvez várias tecnologias ou técnicas de gerência de estado ao longo da nossa aplicação. E se a gente usa o custom hook, para os componentes aquilo dá para a gente ficar de maneira padronizada, de forma com que essa diferença não fique clara no componente. A gente acaba tendo uma separação mais clara de responsabilidade, né, do que é lógica de UI, do que é lógica de estado. Isso nos dá uma maior flexibilidade para alterar tanto a UI quanto o estado de maneira isolada. Então eu posso mudar alguns detalhes da UI sem aquilo impactar no formato
do meu estado e vice-versa. Eu posso modificar o estado, o formato do meu estado ou até a tecnologia de gerência de estado interna, sem aquilo alterar a UI. Isso, no final das contas, vai dar uma maior clareza para o nosso código. Eu vou poder abrir um componente e ver ali sua lógica de renderização sem me preocupar com detalhes da gerência de estado. Então vamos começar falando sobre 7 regras para a gente implementar esses nossos hooks. A primeira regra é que todo custom hook ele deve obedecer às regras já ditadas pela biblioteca usada. E cada biblioteca ela tem um conjunto de regras próprias. Então no React a gente tem aquela regra que os hooks geralmente tem que começar com a parte inicial do nome dele tem que ser com use, então use books, ou use articles, ou use seja qual for o hook que você queira criar. Um hook ele só pode ser usado diretamente dentro de um componente ou dentro de um outro hook. E ele sempre tem que estar no top level, né, daquele componente. Ele não pode ser chamado dentro nem de um loop, nem condicionalmente. A segunda regra para quando a gente vai criar um custom hook é que um custom hook ele nunca deve revelar qual a tecnologia de gerência de estado que está sendo usada internamente, qual o hook ele está abstraindo, né? A gente deve exportar apenas propriedades que dizem respeito ao estado e nomear conforme o estado, de forma com que a gente não revele nem pelo nome das propriedades qual a tecnologia de gerência de estado que está ali embaixo. Então, um exemplo que a gente tem aqui, eu criei ali um hook chamado useArticles, e ele está abstraindo a existência do Redux dentro dele, de forma com que, em teoria, o Redux não fique visível para quem está usando aquele hook. Mas a gente tem um caso ali da gente estar exportando uma função que ela deixa muito claro que aquele useArticles usa o Redux, ou ele deixa muitas responsabilidades sobre a tecnologia de gerência de estado para ser usada fora daquele custom hook. Isso é algo que a gente quer evitar. E como que a gente resolve esse problema? A gente consegue fazer isso encapsulando a existência daquele dispatch dentro de uma nova função, né, do novo comando ali, que eu chamei de saveArticle, de forma com que, para quem usar aquele hook, para quem chamar aquele hook e pegar o retorno dele, não vai saber que aquele dispatch existe ali internamente. Ele só vai saber que existe uma função saveArticle que recebe um artigo e salva ele, sem revelar qual é a tecnologia de gerência de estado. A terceira regra que a gente tem é que quem usa um custom hook não deve se responsabilizar pelo estado inteiro que está da nossa aplicação, né? Daquela parte que o hook está abstraindo. As funções exportadas elas não devem ser simplesmente setters, mas elas devem ter comandos do domínio. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. A gente tem ali agora um custom hook, né? O nosso useArticles novamente, e um componente ali consumindo aquele custom hook, o articles list. Mas se você reparar ali, o nosso useArticles está retornando sempre a lista de artigos e uma função updateArticle, que é apenas um setter, né, que ele recebe um artigo e atualiza ele de forma com que ele não saiba qual foi a modificação que foi feita naquele artigo. Qualquer artigo que ele vier, ele vai atualizar dentro da gerência de estado. E aí a gente deixou como responsabilidade do componente atualizar aquele artigo. No caso ali a gente está adicionando uma nova tag ao artigo e a gente deixou para o componente ser responsável por dar aquele spread, para adicionar a nova tag, para colocar aquele novo array de tags dentro do artigo. Isso não é alguma coisa interessante de se fazer. E como é que a gente resolve isso? Como que a gente segue essa regra? A gente move essa responsabilidade de gerenciar aquela parte do estado, de fazer aquele comando do nosso estado, que efetivamente adicionar uma tag ao artigo, a gente move aquela lógica para dentro do nosso hook. Então, repara que ali eu movi, né, a lógica de adicionar uma tag ao artigo lá para o nosso domínio, né, naquele arquivo domain article ali. E o comando do nosso estado, do add tag to article, ele foi movido para dentro do useArticles, para dentro do nosso hook. E aí, lá no nosso componente, em vez de a gente ter que fazer todo aquele trabalho de dar o spread no artigo, dar o spread nas tags, a gente simplesmente chama, né, aquele comando add tag to article, que é retornado pelo hook, tirando aquela responsabilidade do nosso componente. A nossa quarta regra é que custom hooks eles não devem ser responsáveis por uma parte muito grande do estado. Eles devem ser bastante focados em uma parte específica e o mais ortogonais possíveis entre si. E por ortogonais eu quero dizer que a gente deve evitar que dois custom hooks se sobreponham. Então, um novo exemplo aqui que a gente tem para essa regra 4, eu criei ali um hook chamado de useBlog, que ele vai ter várias ações ali dentro dele, e entre elas a gente tem a ação de load articles e a ação de login. O problema é que essas ações elas são muito diferentes, elas são de categorias diferentes, por assim dizer.
e a gente acaba colocando muitas responsabilidades num único hook. E como é que a gente resolve isso? Como que a gente faz para seguir essa quarta regra? A gente pode, por exemplo, criar dois hooks diferentes, um que é somente responsável por coisas específicas, né, do blog, no caso ali eu chamei de use articles, e um outro hook específico apenas para autenticação, de forma com que agora cada um desses hooks tem responsabilidades muito bem definidas e muito bem focadas, de forma com que a gente pode mexer só em, caso a gente tenha uma alteração no nosso sistema de autenticação, a gente mexa só no use of, e caso a gente tenha alguma alteração na parte de gerência de estado de artigos, a gente mexa só no nosso use articles. A nossa quinta regra é que um componente ele não deve depender de um retorno de um comando exposto por um custom hook. De forma com que os dados atualizados eles são acessados apenas quando o componente for re-renderizado. Ele não vai ser uma coisa que a gente vai realmente depender do retorno daquele comando. Então, criei aqui um exemplo dessa nossa quinta regra. A gente tem ali dentro do nosso use articles uma ação, né, um comando chamado load articles, que ele vai disparar uma ação do Redux, chamado load articles action, e aquela ação ela vai retornar uma promise para a gente. Só que para gerenciar o estado de load, né, para a gente saber se já terminou de carregar ou não, eu coloquei ali aquela responsabilidade no componente. Então o componente, por mais que ele não esteja usando, né, aqueles artigos retornados, ele sabe que aquele load articles retorna uma promise. Por isso ele dá aquele await load articles. E aí só depois daquela promise resolver é que a gente dá aquele set loaded true dentro do estado do componente. Só que essa é uma responsabilidade que o componente não deveria ter. A gente não deve depender do retorno dessas ações, porque dessa forma a gente cria um acoplamento direto entre o nosso componente e o nosso hook. De forma com que se alguma hora eu precisar que aquilo deixe de ser uma promise ou passe a ser um array de promises, algo criado com promise.all, eu vou perder a flexibilidade de fazer essas mudanças, porque lá o meu load articles que foi chamado lá no componente vai estar acoplado ao comportamento anterior, que era quando eu retornava uma promise só. E como que a gente resolve esse problema? A gente consegue resolver isso movendo aquele estado proveniente do retorno daquele comando para dentro do nosso hook, de forma com que ali, por exemplo, eu criei um use selector usando aquele hook do Redux, de forma com que agora o nosso componente ele não precise mais se importar com o fato do load articles retornar uma promise, e se ele quiser ter acesso ao estado de load daqueles artigos, aquilo vai ser disponibilizado pelo nosso hook, em vez de ser responsabilidade do componente de manter tracking daquele estado de load. A nossa sexta regra aqui é que se você precisa de dados que são gerados a partir do processamento daquele estado, usando regras de negócio da nossa aplicação, esses dados eles devem ser processados dentro dos nossos custom hooks, que são responsáveis por aquela parte do estado, e exposto por aquele hook para que o componente possa usar. Então tem aqui um exemplo, novamente, do nosso hook use articles, e repara que ali a gente precisa em algum momento saber se todos os artigos que estão no nosso estado eles têm comentários. E a implementação errada ali, a gente está fazendo esse processamento para saber se todos os artigos têm comentários diretamente dentro do nosso componente. A gente está colocando aquela responsabilidade de fazer esse processamento do dado que está no nosso estado, a gente está atribuindo aquela responsabilidade para o nosso componente. Só que, novamente, isso vai criar um acoplamento muito grande, porque se alguma hora a gente precisar mudar o formato daquele articles, caso ele precise ser uma outra subclasse de array, alguma outra estrutura de dados, a gente vai ter esse problema de que agora aquilo está acoplado e implementado diretamente dentro do nosso componente. E como que a gente faz para seguir essa regra? Como que a gente evita esse tipo de problema? A gente pode mover aquela lógica, aquele processamento para dentro do hook, como dos atributos que são expostos pelo hook, de forma com que agora, se algum componente precisar daquele dado, em vez de aquele próprio componente fazer aquele processamento, ele vai apenas desestruturar aquilo do retorno do nosso hook e poder usar aquilo para renderizar da melhor maneira que ele achar necessária. De forma com que agora a gente não deixa essa responsabilidade do lado do componente, a gente deixa dentro do nosso hook. E a nossa última regra ali, dos custom hooks, é que funções que implementam regras de negócio, elas não necessariamente precisam ser expostas através de um custom hook. Repara que aqui, em vez de dados, a gente está falando das próprias funções. Isso acontece porque é permitido aos componentes importarem as funções do domínio. Na verdade, é permitido a qualquer parte da nossa aplicação importar funções do domínio. Como ele é a parte mais importante da aplicação,
qualquer outra parte do nosso código pode depender do domínio. E fazendo isso, a gente mantém os custom hooks bastante focados em expor apenas dados e comandos, de forma com que eles não precisem expor funções que têm as regras de negócio em si. Então vamos ver um exemplo de como isso funciona. Repara que ali a gente tem, né, a nossa função do domínio hasComments e a gente está expondo aquela função através do nosso hook. Só que repara que essa função ela está sendo exportada diretamente, ela nem está sendo usada para processar nada específico do nosso estado, ela simplesmente está sendo delegada ali diretamente para o retorno do nosso hook. O que não é um problema, mas não é algo que é necessário. A gente pode tirar isso aí do hook se a gente quiser tirar essa responsabilidade dele, né? A gente diminui a interface pública, a superfície, né, da nossa interface pública desse hook, deixando ele mais simples, de forma com que se a gente precisar daquela regra específica do hasComments para aplicar num comentário só, num artigo só, não é o mesmo caso da regra anterior, onde a gente tem aquele processamento realmente de um dado que está no artigo, mas se a gente precisa usar aquela regra do hasComments direto do nosso componente, a gente pode importar aquela função diretamente no componente, em vez de desestruturar aquilo de dentro do nosso hook. Então, isso não é algo que é uma regra muito rígida, você pode exportar aquilo através do hook, mas não é necessário, né? É uma vantagem a gente diminuir ali a superfície da interface pública daquele nosso hook. Então essas são as 7 regras. Mas como é que a gente projeta um custom hook que segue essas regras? Como é que a gente começa desde o princípio ali, eu preciso criar um novo hook que abstrai essa parte do meu estado ou essa tecnologia de gerência de estado da minha aplicação, seguindo essas regras. Então, eu vou fazer aqui um exemplo mais ou menos passo a passo de como a gente faria isso. Eu vou usar como exemplo esse próprio use articles que a gente foi usando como exemplo ao longo da talk, aproveitando o fato que a gente já está mais familiarizado com esse conceito, os nomes que a gente usa nele e tal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar na interface pública da nossa custom hook. A gente tem que responder a pergunta de o que a gente quer expor para quem usa aquele nosso custom hook. Quais são os dados, quais são os comandos que a gente quer expor para quem for usar aquele custom hook. Então, se a gente olhar ali que o nosso estado inteiro são todos aqueles dados, a lista de posts, qual a página atual que a gente está, e se a gente estiver vendo um artigo específico, qual que é os dados daquele artigo em específico, vamos escolher o que a gente quer expor naquele nosso custom hook. Eu escolhi aqui para a gente expor a lista de artigos. Então, o nosso hook vai ser o nosso use articles. Então, no nosso use article, eu vou querer expor tanto a lista de artigos e qual a página atual que eu estou daquela listagem de artigos. Então, eu vou decidir ali inicialmente que a interface pública desse nosso hook, do nosso use articles, vai ser aquela ali. Vai ser a lista de artigos e a página atual dos artigos que a gente está lendo no momento, baseado naqueles dados que a gente olhou inicialmente. Mas aí a gente entra a pergunta, quais são os outros dados que são derivados desse outro aí, ou dependentes desses dados, que a gente também pode expor, de forma com que a gente obedeça lá todas as regras que a gente definiu anteriormente. Então, eu acho que a gente poderia começar a pensar em alguns dados que vão facilitar, então, para a nossa UI consumir aqueles dados. Eu pensei inicialmente que a gente poderia ter 2 booleanos, que definem se a gente está na primeira ou na última página do nosso artigo. Além de alguns dados que definem ali o estado de load daquele nosso artigo. Então, um booleano que fala se está carregando ainda, um booleano que fala se já carregou, e um objeto de erro para caso a gente tenha falha durante o carregamento daqueles dados. E por último, a gente poderia ter, por exemplo, 2 ações ali, um que avança para a próxima página, um que volta e outro que volta para a página anterior. Mas beleza, o que a gente faz então depois que a gente cria aquela interface pública, que a gente pensa na interface sem pensar na implementação em si? Depois disso, a gente vai realmente criar a implementação interna, respeitando aquela interface pública e aquelas 7 regras. Então eu criei aqui o nosso hook, né? Bem vazio ali, o nosso use articles. E a gente vai começar agora a implementar cada uma daquelas partes que a gente definiu que a gente quer da nossa interface pública. Então, seguindo aquelas regras, a gente vai criar ali a parte em que a gente vai pegar os dados que a gente vai querer exportar, nem que sejam os dados crus, né? Porque a gente ainda vai
pode ser que a gente ainda processe uma parte deles depois. A gente vai criar os nossos comandos, de forma com que a gente não exponha para quem consome aquele nosso hook a existência ali daquele dispatch, por exemplo. E por fim, a gente tem ali os nossos dados pré-processados, de forma com que a gente não delegue, né, a responsabilidade de fazer esse processamento lá para o nosso componente que vai consumir esse nosso custom hook. E repara que a parte importante disso tudo, ela está ali, ó. Aquela ali é a parte importante, porque ali fica claro que, independente do que a gente fez ali anteriormente, ou na hora de gerar esses dados pré-processados, aquilo ali é a interface pública que a gente se comprometeu a expor para quem for usar aquele nosso custom hook. Então repara que no fim das contas, quem for usar o custom hook vai poder usar exatamente como a gente definiu anteriormente, independente do que acontece, se a gente está usando o Redux anteriormente, se está usando Context API, se está usando o Mobex ou qualquer outra tecnologia ali de gerência de estado. Mas e se a gente precisar mudar a tecnologia de gerência de estado ou até mesmo o formato do nosso estado? O que a gente faz ou qual que é a vantagem que esse custom hook adiciona para a gente nesses casos em que tem essa mudança? A grande vantagem aí é que se a gente precisar mudar qual que é a tecnologia de gerência de estado, a gente vai mudar apenas a implementação interna do hook, desde que a gente mantenha a mesma interface pública. Então, quando eu disse que os custom hooks vão ser usados para abstrair a gerência de estado, essa é a vantagem. Eles vão deixar ocultos para quem está fora do hook, né, qual que é aquela tecnologia. Então vamos supor um exemplo aqui em que a gente quer mudar de Redux, aqueles dados, né, a gerência de estado estava no Redux, e a gente quer mudar para que eles sejam feitos por uma Context API, sem que o resto da aplicação saiba daquela mudança. Então a primeira coisa que a gente vai pensar, né, a gente vai partir primeiro entendendo ali quais são as partes que definem, que são acopladas ao Redux e que a gente vai portar elas para a Context API, e a gente definiu que são aquelas três ali. É a parte que a gente usa o Use Selector do React Redux para a gente pegar aqueles dados de dentro do Redux. A parte que a gente usa o Use Dispatch para criar as nossas ações, e aquela parte que a gente cria os dados pré-processados de forma com que a gente disponibilize aquilo através da interface pública do hook. Então a gente vai pegar aquelas três partes e vai converter aquilo para dentro da nossa Context API. Então eu criei aqui um provider, né, um context provider chamado Articles Provider, e a gente vai portar, fazer tipo, qual que é a versão do Redux e como que aquilo ficaria dentro do Context API, parte por parte para dentro daquele nosso provider. Então aquela parte de dados, a gente, em vez de usar o Use Selector do Redux, a gente pode, por exemplo, usar um Use State, ou até poderia ser o hook de Use Reducer, que o React disponibiliza, que também pode ser que facilite nesse nosso caso. Mas eu preferi usar o Use State aqui mesmo para efeito de exemplo. A gente vai criar aqueles comandos, né? O Go to Next Page e o Go to Previous Page. Agora, em vez de estar delegando para uma action do Redux ou para um tanque do Redux, a gente vai fazer ali efetivamente a chamada usando o nosso API Client. O Go to Previous Page ali eu ocultei só para economizar espaço, mas a implementação dele é muito similar à do Go to Next Page. E por fim a gente vai ter aqueles dados processados da mesma maneira que a gente fazia lá no Custom Hook, quando ele usava o nosso... ele abstraía a existência do Redux. E aí eu vou dar um zoom ali, porque eu sei que esse código está meio grande, talvez não esteja muito claro para enxergar. Mas se a gente dá um zoom naquelas partes importantes, a gente vai ver que assim como a gente tinha no caso que a gente usava o Redux, a gente tem ali os nossos dados, a gente tem ali os nossos comandos ou ações e a gente tem os nossos dados pré-processados. Então, no fim das contas, independente se a gente está usando o Redux, se a gente está usando o Context API, a parte importante é que se a gente agora usar o Use Context, né, esse hook nativo do React, que nos permite expor o valor de um contexto através de um hook, isso vai fazer com que a gente, no fim das contas, cumpra aquela promessa de manter a mesma interface pública, podendo variar somente a implementação interna. Então, todo no resto da nossa aplicação, todos os componentes que usavam esse hook, vai continuar usando ele da mesma maneira. A gente não precisa sair mudando em todos os componentes, só porque a gente mudou de Redux para Context API. O nosso hook agora, ele cumpriu o papel de abstrair a gerência de estado para todos aqueles outros componentes. Então aí cumprimos aí nosso objetivo de usar o Custom Hook para abstrair a gerência de estado. Eu adicionei aqui alguns links
que podem servir de apoio aí para quando vocês estiverem tentando projetar o custom hook de vocês, ou tentando usar outras formas de abstração aí para melhorar a arquitetura da aplicação front-end de vocês. Todas aqueles implementações de hooks ou coisas parecidas com hooks das outras bibliotecas dos links estão aí também. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que seja útil, que isso acabe melhorando a qualidade aí do código de vocês. Novamente, aquele ali é o meu arroba, aquele é o meu beacons. Então, caso vocês tenham sugestões ou críticas ou tenham perguntas sobre o que foi falado aqui, podem entrar em contato sem problema algum. E é isso aí. Obrigado, pessoal.